Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretes para trazer mais informação, essa em primeira mão, de maneira exclusiva aqui na Tretes, sobre o futuro de Bruno Zapelli, o destaque do Atlético na última temporada, que é realmente muito sondado pelo mercado. A questão é a gente entender quando será a venda de Bruno Zapelli, porque fatalmente ela vai acontecer, caso, logicamente, nada de anormal aconteça no futuro do Zapelli pelo Atlético, né? Dá para fazer uma projeção, baseado em alguns relatos que eu pude coletar de interlocutores de dentro do CT do Caju, de que a projeção da venda do Bruno Zapelli é para metade da próxima temporada. Por algumas razões. Primeiro, que o Atlético volta a jogar a Série A, uma metade de temporada em Série A positiva para o Bruno Zapelli pode não só aumentar o valor, como trazer ainda mais pretendentes pelo passe do Bruno Zapelli. E é aquela coisa, né? A janela do meio de ano é a janela forte na Europa, de grande investimento, e que o Atlético necessitaria para vender o Bruno Zapelli a um futebol europeu ou um determinado outro futebol mundial nesse momento, né? Então, é possível fazer uma projeção de que o Zapelli vai ter mais 6 meses pelo Atlético, e a partir daí é fácil da gente projetar que uma venda tende a acontecer. Que é a informação desse vídeo aqui, por que eu falo do meio do ano, tá? O Atlético teve uma reunião entre o seu presidente e representantes do Atlético com o staff do Bruno Zapelli ao final do último ano, isso próximo ao Natal, para discutir essa possibilidade. E o que me foi informado é que o Atlético recusou uma proposta de um clube italiano que chegava à casa dos 15 milhões de euros pelo Bruno Zapelli. É muita grana, tá? Por que o Atlético recusou nesse momento? Porque, primeiro, quer o Bruno Zapelli para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, esses próximos 6 meses pelo menos, e porque também, neste momento, tem apenas 50% dos direitos econômicos do jogador, tá? Isso é importante. O Atlético, nada impede, logicamente, que o Atlético compre a porcentagem do Belgrano. Claro que é uma dificuldade de negociação, uma situação que tem que ser muito bem desenhada. Ainda assim, nada impede. E talvez o Atlético aguarde isso para conseguir, quem sabe, vender o Zapelli por mais grana. Porque hoje, 15 milhões de euros significariam apenas 7,5 ao Atlético, o restante vai ao Belgrano. O Atlético tem só 50% dos direitos econômicos. Então, por isso também, segurar neste momento, enquanto o Atlético tem só 50%. E aí fica essa situação que é interessante. Pude saber também que um dos clubes, e não exatamente o que fez a proposta, mas que um dos clubes que está interessado no Bruno Zapelli é o Como, lá da Itália, que é um time que tem muito investimento, inclusive contratou na última temporada o Cesc Fábregas para ser o treinador, e está vendendo o Nico Paz ao Real Madrid. O Nico Paz, que é o seu armador, que é o seu jogador de mais articulação. O Nico Paz deixando o Como, abre-se o espaço para o Como, que é um time formador, que gosta de apostar em jovens, contratar um jogador. E este jogador seria o Bruno Zapelli. A informação que eu tenho é que o Como tem o interesse no Zapelli, mas não exatamente colocou tinta no papel, não exatamente oficializou uma proposta ao Atlético. Então tem toda essa questão que é importante. O Zapelli é o melhor jogador do clube. O Atlético é o cara mais técnico, que mais chamou a responsabilidade na última temporada. O Zapelli tem um teto muito interessante, não só pelo campo e bola, mas pelo que ele faz fora do campo. As informações que a gente consegue colher aqui na Tretes dão conta de que é um jogador que trabalha muito, que dá muito duro ao longo dos treinamentos, que se prepara fisicamente para estar inteiraço para disputar a temporada. E também pudera, né? Foi um jogador que saiu da meia do último terço para se tornar um volante com muita intensidade, com muita capacidade de marcação, se tornou líder em duelos no Atlético, se tornou líder em interceptações, vice-líder em desarmes. Então, um jogador que se adaptou muito bem a uma nova função, uma função que ele fazia, inclusive, enquanto estava no Belgrano, na Argentina, e se adaptou muito bem, não é porque foi sorte, porque foi uma escolha de gênio do Odair, não, porque o jogador teve muito trabalho para conseguir fazer acontecer. Então, para recapitular tudo isso aqui, espero, e isso baseado em informação, mais 6 meses de Zapelli no Atlético. Acho que vai ser um jogador na janela de meio de ano, deixar o clube. Claro que é uma projeção, o futebol é um mundo muito volátil, mas a situação do momento é de que isso tende a acontecer. O Atlético recusou uma proposta milionária de um clube italiano pelo Bruno Zapelli no final da última temporada e ainda aguarda nesse momento para vender o jogador, porque também não tem 100% dos direitos. Nada impede que o Furacão compre os direitos do Belgrano, a ver se o Atlético vai querer ou não fazer isso. Seria inteligente se fizesse. Fechou?
fica informação muito rápida e interessante sobre Bruno Zapelli, um destaque, um protagonista desse Atlético para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, aquele abraço, até a próxima, valeu!